Tá. Aí eu fico mandando pra minha família da minha mulher, né? E aí, quem é que tá lá? O meu novo genro, né? O substituto dele. Uma E? merda essas coisas. Por quê? Ah, pai, porque é um saco, né, pai? Só abandonou minha cunhada, né? Não é bem assim. Entendeu mais nada. Pessoal? Vinte segundos rolando. Ok. Dez. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeás e Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color. Boa noite, começa aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, que volta depois de um hiato que começou no dia 23 de março, dando espaço para o plantão coronavírus. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeás e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color. Porto Color Soluções Gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tenha os serviços da Porto Color na sua casa através das ferramentas digitais. Para mim é uma enorme satisfação voltar a apresentar esse programa. Nós já estávamos com saudades. À medida que as coisas aqui no Rio Grande do Sul, em particular, vão se normalizando, eu não gosto do termo novo normal, porque o novo normal não é normal, mas à medida que as coisas vão normalizando, nós vamos tentando retomar como eram antes, né? Claro, com as restrições e os cuidados que são absolutamente necessários, até para que a gente consiga evoluir nesses avanços que vamos conquistando. Como nós sabemos, é um conjunto de vários aspectos que são muito complexos. E o controle se perde no momento em que se descontrola. É uma redundância? Sim, é, mas é o que acontece. E nós temos que prestar atenção para que a evolução seja contínua. Eu quero agradecer, obviamente, a equipe de produção, também a direção da RDC TV, na pessoa do Márcio Irion, e, obviamente, a todo o conjunto de profissionais que formam essa casa. Certamente nós vamos ter muito a contribuir no debate público, e eu já quero trazer aqui a mensagem de que certos aspectos do plantão coronavírus vão ser entronizados no nosso programa para dar aquela dinâmica, aquele frescor que caracterizou o programa, que teve uma participação importante na vida do Rio Grande do Sul nesse período, que trouxe muita informação, e com isso nós queremos dar nova cara, mantendo a tradição do Cruzando as Conversas. Eu abro o programa de hoje falando sobre a situação do Brasil em relação ao coronavírus, o que é muito complexo também, visto que nós estamos observando por parte do governo federal uma crescente restrição de informações, que não contribui para a transparência e, portanto, para a resolução do problema. Vamos pegar aí as declarações que estão sendo dadas. São algo de assustadoras. A começar por essa do presidente fazendo troça de que adiaria a consolidação dos dados de infectados e mortos por coronavírus para depois do horário de grandes jornais de repercussão nacional, para que eles não pudessem manchetear a informação. Ou seja, algo que é característica de países como, por exemplo, a China,
que foi muito criticada, aliás, no início dessa pandemia, por ter não apenas restringido informações, como também pressionado médicos, autoridades locais, para que não reportassem a gravidade do problema. Infelizmente, hoje o Brasil parece estar associado ao panteão dos países que limitam a capacidade da sociedade de saber o que está acontecendo. E daí nós estamos equalizados por Venezuela, Coreia do Norte, a já mencionada China, e outros países, como Turcomenistão, Bielorrússia, certamente não é o ambiente mais adequado para uma sociedade plural como a nossa. E é necessário que nós nos mobilizemos no sentido de que as informações sejam públicas e notórias. Hoje eu me deparei com uma mensagem, e eu vou pedir para que a Melanie coloque na tela, do responsável pela SECOM, o senhor Fábio Weingarten. Eu espero estar pronunciando o nome corretamente. Melanie, consegue colocar na tela? Para que a gente possa ver o que ele disse? Consegue colocar? Bom, se não tem a mensagem, nós vamos adiante, depois a gente coloca a mensagem. Mas o que o diretor da SECOM disse era basicamente que havia uma incoerência por parte da mídia, porque criticava a informação vindo às 10 horas da noite, mas não criticava, por exemplo, o futebol às 10 horas da noite. Como se uma coisa tivesse relação com a outra. Óbvio que não tem. Não faz o menor sentido. Entra naquela categoria das coisas que nem erradas estão. Não faz o menor sentido do ponto de vista lógico. Até porque hoje não temos futebol no Brasil. E não temos futebol também porque ainda nós estamos numa situação de descontrole. À medida em que nós vamos adiando o controle, o descontrole se eterniza. Está aí a mensagem, abre aspas. Novamente, 2 pesos e 2 medidas por parte da mídia. Divulgar boletim da saúde às 22 horas é escândalo. Transmitir futebol às 22 horas sem transporte público, todos ficam calados. Mas eu gostaria de saber o que isso significa. Qual que é o parâmetro? Você está se comparando o boletim informativo com futebol? Quer dizer, informação com diversão? Essa é a retórica que, infelizmente, é reinante. Eu sou um liberal, e como liberal eu defendo a transparência, eu acho que o Estado tem que trazer informação. O problema é que agora os números do coronavírus no Brasil estão absolutamente desmoralizados. Estão absolutamente desmoralizados. Não dá para levar a sério um ministério que joga essas informações à luz da sua briguinha com a mídia. Não dá para levar a sério. E ainda mais com o presidente fazendo troça, dizendo, não, isso é para o Jornal Nacional não manchetear. E daí, no final de semana, nós temos aquela imensa bagunça, uma pataquada, com informação errada, com o número de mortos por coronavírus sendo informado em duplicidade. Se noticiou 1.200, 1.300 mortes quando era 500 e poucas. E daí vem a nota do Ministério da Saúde dizendo, não, nós informamos errado. Qual é a credibilidade internacional do Brasil se nós não conseguimos nem mesmo consolidar os cálculos das secretarias estaduais? E daí, obviamente, a sociedade tem que responder. O ex-integrante da equipe do Ministério da Saúde, o Gabardo, que foi secretário aqui no Rio Grande do Sul, em associação com outros secretários de saúde, montou ele mesmo um site para divulgar números do coronavírus. E agora nós tivemos também a criação de um consórcio dos veículos de informação para trazer esses números. E isso trabalha com a questão da narrativa, porque agora nós vamos ter 3, 4 fontes diferentes de números de coronavírus. Qual é a que você quer pegar para si? Isso é uma bagunça. E o detalhe é que essa bagunça brinca com a vida das pessoas. Eu, quando o governo petista estava no poder, critiquei duramente a contabilidade criativa que levou às pedaladas fiscais. Então, por que eu não posso criticar a pedalada do coronavírus que é feita com a vida dos brasileiros? Ouviu-se até, aparentemente, que o presidente estabeleceu um critério, não pode ter mais que 1.000 mortes.
registradas por dia. Por quê? 999 é um número adequado? É o limite? 998 vai, 999 também. 1000 não, 1001 nem pensar. E daí vem com essa ideia, porque vejam, isso enseja também, meus caros, a necessidade de nós entendermos o que se passa. Eles falam que o número consolidado ele é inadequado porque contabiliza dias anteriores. Você tem mortes de semana passada que acabam sendo contabilizadas e colocadas no registro das últimas 24 horas. Então, o que o governo faz agora? O governo traz apenas os números dos mortos do dia. Por que essa informação ela tenta dissimular a percepção das pessoas? Primeiro, porque tu ignora os mortos anteriores. Esse é o primeiro aspecto. Os mortos anteriores são ignorados. São escamoteados. O segundo, você não tem absoluta certeza em relação ao número de mortos daquele dia, porque o laudo médico precisa ser verificado. Você não tem a exata quantidade de mortos contabilizados relativos àquele próprio dia. E é exatamente por isso que aqueles gráficos trazidos pelo indefectivo Luciano Hang, eles estão equivocados, dizendo que está havendo uma desaceleração, uma inclinação da curva para baixo. É óbvio que vai estar para baixo quando você pegar os dados recentes sobre esse critério, porque você não vai ter os números consolidados. Esse é o problema. E é por isso que a melhor contagem, a contagem que é feita no mundo inteiro, é a do número de casos registrados nas últimas 24 horas. E aqui vai o detalhe. Independente de ter morrido hoje, ou ontem, ou semana passada, o fato é que morreu. Ou nós não temos quase 40 mil mortos por coronavírus no Brasil. Vai se negar isso? Ah, não, mas não morreram 1000, morreram 900. Mas espera aí, mas os dados de hoje foram consolidados? Porque certamente nós vamos ter dados de hoje sendo computados daqui a uma semana. Morreu, morreu. Infelizmente é isso. E daí quer se brincar, quer se fazer uma manipulação contábil com cadáveres. Me desculpe, mas isso tem que ser repudiado. A sociedade tem que se mobilizar. E exigir transparência do governo não é ser de esquerda. É ser cidadão. Sob o ponto de vista do ideário, ponto de vista das correntes de pensamento, ser liberal. Porque o liberal é aquele que fiscaliza continuamente o Estado. Não é aquele que permite que o Estado, ao seu bel prazer, estabeleça o que é a verdade. Então, nós temos que considerar todo esse conjunto de informações. Melanie, vamos trazer aí para o nosso público os números do coronavírus hoje no Brasil. O nosso critério é o consórcio dos veículos de imprensa, ok? 710.887 registrados hoje, dia 8 de junho de 2020. Então, temos aí um crescimento de 691.758 para 710.887. Próximo gráfico. Aqui no Rio Grande do Sul, crescimento de 12.135 para 12.250. Notem que a curva no Rio Grande do Sul permanece estável. Próximo gráfico. Então, temos aí a discriminação por áreas. 12.250 casos confirmados, 329 municípios afetados, 8.587 recuperados, 291 óbitos, 3.363 casos ativos. Agora notem, só deixa um pouquinho esse gráfico na tela, vejam como nós tivemos regiões que mudaram do laranja, do amarelo para o laranja. É por isso que é preciso tomar muito cuidado, porque é mais fácil mudar do amarelo para o laranja do que do laranja para o amarelo. É por isso que é necessário ter cuidado. Pode voltar para mim, introduzir os nossos convidados de hoje. Tenho o prazer de receber, na volta do Cruzando as Conversas, o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim. Gustavo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui na volta do Cruzando as Conversas, Guilherme Macalossi, e tratando, enfim, de temas que não são muito simples, muito fáceis de tratar, mas voltar aqui ao Cruzando as Conversas é sempre um prazer, especialmente pelo trabalho que vocês fizeram
no Plantão Corona ao longo desses últimos dias. É bom ver uma emissora que transmite aspectos locais. E estando aqui hoje também com o Caetano Lopumo, que iniciou a advogar como advogado eleitoralista comigo, e hoje é o meu presidente como membro do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Então é bom estar aqui, Macalossi, falar com os telespectadores da RDC TV sobre instituições. Muito bem. E também, já que o Gustavo deu spoiler, nós temos a presença do Caetano Lopumo, que é o presidente do IGAD, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Muito bem. Bem-vindo, Caetano. Prazer revelo. Prazer é meu, Macalossi. Gustavo, um abraço para ti também, meu companheiro de IGAD. Eu vou começar esse programa aqui te dando parabéns pelo teu belo editorial. Um editorial um tanto quanto forte, mas muito bem marcado em fatos. E espero que ao longo do programa a gente possa discutir algum desses fatos. E talvez não tão restritos à questão do Covid, né? A questão técnica do Covid, mas eu acho que como introdução ao momento em que vivemos aqui, o momento que o Brasil está passando, a gente não pode deixar de trazer essa realidade desta pandemia com fatos e números reais. Muito bem. Eu quero trazer para você só um número que eu não coloquei no editorial, porque eu gostaria que a gente começasse a comentar isso. Porque o Ministério da Saúde é uma instituição. O Ministério da Saúde é uma instituição brasileira que tem uma história e, obviamente, nós precisamos discutir o que está se fazendo com o Ministério da Saúde. Eu pedi para a Melanie fazer um gráfico sobre a evolução dos casos da doença no Brasil. Então, vejam, olha só aí o que está na tela. Né? Nós tivemos no dia 3 de maio 100 mil casos registrados oficialmente. Esses são, sem considerar a subnotificação, apenas os casos registrados. Então, no dia 3 de maio, 100 mil casos. No dia 8, hoje, nós chegamos à marca de 700 mil casos no país. Então, isso em um mês, senhores. Nós subimos de 100 mil para 700 mil casos registrados no Brasil. Não se considera aqui a subnotificação, porque a subnotificação joga essa estatística, provavelmente, vezes 10. Né? Nós tivemos aqui um estudo feito em Esteio, que tem sido uma referência na questão das medições. Sim. E ali se verificou, a nossa querida Cláudia Thompson, que está na nossa audiência, ali se verificou que poderia chegar até 12 vezes mais o número de casos registrados. Eu gostaria de saber como é que vocês avaliam esse comportamento do governo em relação aos números em si, porque me parece que está se criando a narrativa do número que me serve mais. Caetano, começa por ti. Muito bem, Macalossi. Questão, primeiro, do Covid, né? Eu acho que... Eu não queria me prender muito a ela só, tá? Mas esse teu gráfico aqui, ele mostra que qualquer debate no Brasil hoje não pode desconsiderar esse fato. Então, um aumento que eu não tinha percebido, né? Realmente trouxe um aumento de 100 mil casos para 700 mil casos num universo de um mês, nos leva a pensar que nós estamos crescendo de forma exponencial, bem maior do que imaginado. E como está na nossa pauta tratar de instituições, eu fico pensando no meu discurso no início da pandemia. Eu dizia, e digo até hoje, tá? Eu confio nas instituições. Eu confio... Caetano, mas o que tu acha? Eu não sei, eu vou olhar no site do Ministério da Saúde, eu vou olhar no site da Secretaria Estadual de Saúde e eu vou olhar no site da Secretaria Municipal de Saúde. Eu confio nas instituições. E acho que isso vale inclusive para instituições que estão com algum descrédito hoje. A crítica ao Judiciário, a crítica ao Congresso Nacional, a crítica ao Poder Executivo. Confiar nas instituições não significa que nós devamos ser cegos a elas. E o Ministério da Saúde, no início da pandemia, nos trazia confiança.
Mas foi perdendo, né? Nos trazia confiança. Mas foi perdendo, à medida em que foi tendo substituições contínuas na sua direção. Claro, eu falo do início. Pô, 3 ministros de um mês. Vamos dividir em 3 períodos de Ministério da Saúde. Nos 2 primeiros períodos, nos trouxe confiança. Ainda que o segundo ministro, me esqueci o nome dele agora, o Taishi, não aparecesse tanto, não fosse tão político como o ministro Mandetta, os números vinham. A equipe era parecida e agora realmente a gente está sentindo uma falta nisso. E os números estão desaparecendo, eu não vou nem falar do que tu já disseste no teu editorial. Agora, mesmo quando uma das instituições brasileiras apresenta problemas, nós ainda temos instituições fortes o suficiente para corrigir isso. E essas instituições não são só governamentais. Então, se eu estou vendo problema no Ministério da Saúde hoje, eu me socorro das secretarias estaduais. Eu me socorro dos órgãos de imprensa, na medida em que eu confio neles. Eu me socorro das secretarias municipais, tu deste o exemplo do Gabardo defendendo o Conselho de Secretarias Estaduais, ou representando este Conselho. Sim. Então, nós temos instituições que nos permitem, nos trazem dados para criar o nosso juízo crítico. Então, com tudo isso que acontece, que é trágico e que não é um problema brasileiro, é um problema mundial, e que agora nós começamos a enxergar que o Brasil pode sim estar com este problema, talvez estejamos perdendo de controle, ou com o nosso controle sobre o problema. Ninguém chegou a ter um controle, mas talvez nós estemos perdendo a nossa noção, talvez a gravidade seja muito maior do que pensemos. Nós temos instituições ainda que nos oferecem meios para criar um juízo crítico, para poder fazer um debate racional. Então eu confio nas instituições, sigo confiando nela, o que não quer dizer que a gente tenha que fechar os olhos para os defeitos que normalmente são das pessoas e não das instituições. Agora, me parece que as instituições públicas estão em xeque, em boa medida, né? Pelo menos a do Ministério da Saúde, depois de toda essa lambança aí do final de semana... Mas faz parte, as instituições são feitas de pessoas. Em determinados momentos elas vão ter menos crédito, elas vão sofrer desgastes. O Ministério da Saúde está sofrendo um desgaste muito grande agora. Neste momento especial. Mas o detalhe, Caetano, é que foi auto-infligido esse desgaste. O desgaste foi auto-infligido. Porque quando começou, e tu apontaste bem, quando começou isso, tinha uma grande credibilidade. E foi perdendo essa credibilidade por conta da sua própria condução. Quer dizer, o governo se conduziu ao descrédito. Eu gostaria de ouvir o Gustavo Paim também sobre isso. Eu acho que, primeiro, transparência é algo fundamental. Transparência vai ser sempre fundamental, porque todos nós precisamos de informação. Informação me parece que nunca é demais. Informação sempre é algo positivo, porque quanto mais informações nós tivermos, certamente melhores serão as nossas ações, nossas decisões. Eu concordo com o Caetano em relação, por mais que a gente esteja com instituições em xeque, por mais que a gente esteja vivendo períodos de muito conflito, e eu diria que a gente vive períodos de muito conflito no Brasil desde 2013, quando a gente começa aquelas primeiras grandes manifestações de 2013, tem uma eleição muito disputada em 2014, inicia um processo de impeachment em 2015, se perpetua um impeachment em 2016, o governo Temer, ao longo de 2017 e 2018, sofre muito, com muitos embates, com delações, com descrédito, com discussões. Em 2018, a gente tem uma eleição muito guerreada mesmo, e me parece que muito radicalizada. Então, logo termina em 2019, a gente já começa a ter manifestações e discussões sobre isso. E 2020, claro, aí uma excepcionalidade muito grande, que a gente está falando do coronavírus, é algo que realmente ninguém esperava isso acontecer, e é um ano muito difícil para todos, e tem sido muito difícil para o Brasil. E eu vejo isso, esse agravamento de ânimos, esse acirramento de ânimos, essa disputa muito grande que existe, não estou dizendo que é com ou sem razão, não estou fazendo uma análise de mérito, estou falando que nós não conseguimos ter uma certa tranquilidade ou estabilidade no Brasil há um bom tempo. E eu acho que, de alguma maneira, isso desgasta, isso faz mal, por mais que, e esse final de semana nós tivemos bons exemplos, porque nós tivemos protestos ao longo do Brasil, não me parece que foram protestos numerosos, claro, a gente está no meio do coronavírus,
Me parece que, em termos gerais, foram protestos pacíficos. Se viu pouco vandalismo, não estou dizendo que não tenha caso, mas se viu muito pouco, me parece que foram pacíficos, me parece que foram controlados, e aí me parece que são salutares. Manifestações, protestos que não sejam de acirramento, de brigas, de vandalismo, de combates entre grupos, me parece que são salutares e fazem parte. E as instituições estão aí. E estão fazendo esse papel de freios e contrapesos. E nós vemos que talvez até um acirramento nesses freios e contrapesos, mas me parece que as instituições ainda estão sendo respeitadas. Eu acredito muito nisso, e eu acredito que é pelas instituições, pela força das instituições, e que precisam de transparência para que a gente possa aferir dados e ter informações mais corretas, que a gente vai conseguir superar momentos de instabilidades e caminhar para um futuro um pouco melhor. Olha, depois nós vamos analisar com calma a questão das manifestações que têm continuado. Parece que nós estamos vivendo na manifestocracia. Né? A cada dia tem uma nova manifestação. Se popularizaram as manifestações no Brasil, e agora ainda mais em tempos de pandemia. Mas eu gostaria da avaliação, Gustavo, sua, como homem que está na gestão pública, em relação à necessidade de transparência. Porque, olha, como diria Voltaire, né, o segredo de aborrecer é dizer tudo. Né? E daí os meus críticos vão dizer assim, mas e o PT? Nem na época do PT. Eu não lembro de nós termos uma situação como essa em que o Ministério da Saúde resolve fazer uma pedalada em contabilidade de pandemia. O último registro que nós temos disso foi na época da ditadura militar, quando o governo tentou cercear a informação relativa ao surto de meningite. E ainda assim teve que fazer uma ampla campanha de vacinação, porque estava havendo uma quantidade muito grande de contaminações e de óbitos. Mas na democracia posterior ao fim da ditadura militar, nunca tivemos nada, nem semelhante. O surto de H1N1 não foi assim. Não tivemos isso. Vou até interromper. Vamos, por favor, vai. Agora, tu fizeste uma colocação que é verdadeira. A gente percebe que foi um erro, vou chamar de erro, para não falar de má fé, o que teve por trás. Mas tu vê como foi fácil e rapidamente desmascarado. E o descrédito foi da instituição que fez isso. Hoje não tem mais espaço para esse tipo de manobra. Não tem mais espaço por causa das redes sociais, dos meios de comunicação, por causa do amadurecimento democrático. Não há mais espaço para isso. Então, quando tu tem... não acha que na cabeça de alguns que estão lá, parece que nós ainda estamos nos anos 70? E existe, claro que sim, isso é evidente. Não E existe também a criação de narrativas. Tem muita gente que gosta de criar narrativas. Hoje estava no Twitter do presidente que não era para esquecer que foi o Supremo Tribunal Federal quem disse que as normas de controle da pandemia seriam dos estados e dos municípios. Então não queiram culpar a mim. Olha a narrativa que ele achou, que ele trouxe agora. Até porque não foi isso que o Supremo decidiu. Né? Não foi isso que o Supremo decidiu e vamos lá. Existe uma harmonia... Existe um calibre aí do federal com os estaduais. A gente está vendo na questão do coronavírus um pouco a questão federativa brasileira. Sim. E a decisão do Supremo, ela entra muito no que os municípios e estados podem restringir algo que o governo federal tenha apresentado. O que me parece lógico no momento que eu sou municipalista, acredito que o Caetano também seja, no município nós estamos mais perto do cidadão, do problema, da realidade. O que ocorre no município ocorre com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, ocorre na nossa porta. Então, o gestor municipal está mais próximo da sociedade e ele pode, dada aquela questão de circunscrição do seu território, tomar decisões mais próximas e, portanto, talvez mais assertivas. E aí a gente vê essas discussões entre município, Estado e União um pouco um conflito da nossa própria federação. O coronavírus é algo que a gente pode levar para analisar, inclusive,
a Federação Brasileira como um até todo porque a Constituição- e como as instituições se saem da Federação. A Constituição coloca a saúde como competência de todos os entes. Concorrente entre Então, o todos. que acontece historicamente? Quando precisa de um remédio, vai processar o município. Tá mais É o perto. município que está mais perto, né? Então, também, na verdade, essa decisão do Supremo é uma decisão que está de acordo com a nossa história republicana recente de que todos os entes públicos, todos os entes Em federados questão de saúde, concorrem. têm competência. concorrem. Então, os municípios, se tem saúde pública, também têm o direito de... E o detalhe, que eu e falei, foi isso que foi dito, o que né? eu falei antes sobre estados, municípios e União e que o presidente parece manipular na sua fala, é que o que o Supremo estabeleceu foi uma competência concorrente. Claro. Portanto, todos são responsáveis. E essa fala Eles é vão ter que se narrativa. harmonizar. O problema é que o que falta hoje, na minha avaliação, o que falta hoje é coordenação da União. Os estados foram jogados à própria sorte. E o presidente parece que abriu mão de qualquer tipo de responsabilidade. Quer dizer, ele não tem responsabilidade sobre os contaminados, ele não tem responsabilidade sobre o efeito econômico, ele não tem responsabilidade sobre nada. Ele virou o ombudsman da política nacional. Ele apenas critica as ações alheias. As dele são incriticáveis. Não sei se essa é a avaliação que vocês fazem, mas esse tipo de registro feito pelo presidente da República busca, para o meu modesto entender, a confusão e não a harmonia. Gustavo. Eu acho que nós temos algumas disputas de narrativa, acho que o Caetano entra bem, algumas disputas de narrativa aqui. Eu também acredito. Transparência é fundamental, esse é o primeiro ponto. E não me parece que hoje a gente não possa ter transparência. A gente pode ter mais ou menos, mas a gente não pode não ter transparência, porque as informações tu vai colher das secretarias municipais, das secretarias estaduais. Eu quero crer que o Ministério de Saúde está passando por um momento de transição e que isso vá ser superado. Acho que todos nós acreditamos que isso possa ser superado e que a gente possa ter uma tranquilidade maior em relação ao Ministério da Saúde. Eu acredito que ele foi muito bem conduzido à época do Mandetta, acredito que foi muito bem conduzido à época do Tais. Por mais que ele seja um pouco mais low profile, ele se demonstrou Mas um não conhecedor, durou, né? um conhecedor técnico. Mas não durou, né? E a gente imagina, agora estamos num período de interinato, né? Há um interino, pelo menos é o que se fala, o interino. Eu acredito que em breve a gente esteja numa transição e possa superar isso. Eu me preocupo menos com o horário, viu? Eu me preocupo menos com o horário. Se é às 10, se é às 8, se é às 9, eu me preocupo menos. Desde que a gente tenha números consolidados e que passem a informação que seja confiável. Se vai ser antes do telejornal A, depois do telejornal B, antes do telejornal C, Gustavo, eu me mas o preocupo problema- menos. Gustavo, mas o problema desde é- que a informação seja passada, consolidada. Ok, mas a partir e do confiável. momento que tu começa a brincar com a informação, para que ela não seja dada em tal horário, porque tu acha que naquele horário vai te causar maior prejuízo, tu não tá trabalhando com a informação, tu tá manipulando. Tu não tem que trabalhar com horário e razão de telejornal A, B ou C, de pleno acordo. Agora, eu me preocupo menos com a questão de horário, eu me preocupo mais com a qualidade da informação. Isso sim. Mas Isso dá sim. informação e dá dessa forma absolutamente atrapalhada, como você viu, ou seja, não está cumprindo nada do que tu falou, E né? eu acho que nesse momento a gente está numa transição, quero crer e espero, e que a gente consiga em breve superar isso e ter de novo as informações confiáveis. Caetano, mais um ponto e vamos para o intervalo. Muito bem. Quando o Gustavo me chamou de municipalista, eu quase te interrompi para dizer que é o seguinte, eu sou muito mais um federalista do que um municipalista, tá? Porque é diferente, são modelos diferentes de federação, né? Uma centrada mais nos estados, talvez, do que nos municípios. O que não quer dizer que eu não veja toda a importância do poder local. O recurso está todo na União, as competências estão todos nos municípios, É. os estados são meros atravessadores. Me lembrou de novo do Eu Bolsonaro. vou mudar Outro essa- tweet do vou Bolsonaro mudar de essa tua hoje. tese aí. Eu acho que os estados O- cada vez mais perdem competências. Outro tweet perdem do recursos. Bolsonaro de hoje, quando ele falou, era seguindo esse mesmo tweet tentando se eximir da culpa, porque afinal a culpa era dos estados e dos municípios, se houver problema, né? Afinal, o Supremo disse que a competência é deles, né? E a mim, o que toca? Eu tenho que dar 60 bilhões para ajudar pessoas com dificuldade, etc. O dinheiro está todo lá. Quando eu digo todo, é todo mesmo. É 70% Sim. do que sai do nosso bolso está lá. Isso quer dizer, de onde é que vai sair a ajuda? Aí a ajuda, quando vai para os estados, para os municípios ou diretamente para o cidadão, é uma ajuda do governo federal. E o controle, quando é feito pelos estados ou pelos municípios, é um controle abusivo dos estados e dos municípios, que não podem fazer nada
além de criar normas como estão sendo criadas, restritivas, normas de verificação, de níveis de risco, etc. e tal. É só o que os estados e os municípios conseguem fazer, salvo alguns que conseguem, talvez, com outro recurso. Mas o dinheiro está todo na União. Tem um detalhe, né? Tem mais um detalhe que eu acho que o público tem que entender. Esse negócio de repassar recurso, primeiro, esse ponto que o Caetano traz, que é sobre a concentração em Brasília dos valores que são arrecadados nos municípios. Mas tem um outro aspecto importante. Ao contrário dos estados e dos municípios, a União é a única que pode criar um regime especial como esse que nós estamos, que é o regime de calamidade pública, e aumentar as suas despesas para além da responsabilidade fiscal. E é por isso que se vai até a União, porque ela é que pode fazer isso. Os estados e municípios não podem contratar ela que emite moeda, se precisar emitir moeda. É isso. Então, esse sacrifício que o Bolsonaro diz que está fazendo, na verdade, não é um sacrifício, é a atribuição da União. É o papel da União. Mas a gente também, quando cumpre o papel, cumprindo o papel, também tem que compreender. Sim, com certeza, com certeza. Essa é a questão. Vamos fazer um intervalo? Nós vamos voltar em seguida para discutir sobre as manifestações, tanto contra quanto a favor do governo. Nós temos aí gente que banca o democrata, né, se intitula democrata, mas faz parte de torcida organizada, que nós sabemos muitas delas com amplas ligações com o crime organizado. Nós temos pseudo-democratas que pedem intervenção militar. Existe uma confusão no ar e vamos tentar entender o que está se passando. Voltamos na sequência. Fiquem conosco aqui na RDC TV. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atendendo na sua casa. É só utilizar também o WhatsApp. Tem o serviço da Porto Color através das ferramentas digitais. O nosso programa pode ser assistido sempre pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais @RDCTV Digital. Você está vendo aí na sua tela. Não se esqueça de curtir e compartilhar e assistir as edições anteriores, que estão todas disponíveis, apesar de o nosso último programa ter sido no dia 23 de março. Mas parece que foi ontem. Parece que foi, na verdade, 3 anos atrás. De tanta coisa que aconteceu do dia 23 de março para cá, né? Infelizmente, muitas coisas, a maioria delas ruins. Vamos tentar trazer um pouco de informação aqui para vocês ao longo das edições e também de análise com convidados do estúdio e também direto de outros locais. Nós vamos fazer essa interconexão que não existia no Cruzando as Conversas até então, mas que passa a existir agora depois que nós tivemos o plantão coronavírus. É um dos muitos legados que o plantão nos deixa. Muito bem. A nossa repórter especial e produtora Melanie Rupental fez uma matéria sobre as manifestações que ocorreram ao longo do final de semana contra e em menos tamanho a favor do presidente Jair Bolsonaro. Melanie, é contigo. Muito boa noite, Guilherme Macalossi, aos convidados que irão debater hoje e a todos que estão em casa nos acompanhando. Se tornou quase uma tradição para apoiadores e simpatizantes do governo de Jair Bolsonaro realizar manifestações em favor da gestão do presidente nos domingos. Locais característicos de Brasília passaram a receber inúmeras pessoas que manifestam seu apoio a Bolsonaro e também o seu desacordo com atos de outros poderes que, por vezes, entram em conflito com o Executivo. Pedidos de intervenção militar e fechamento do Supremo Tribunal Federal foram vistos em cartazes e faixas de manifestações, embora o governo alegue que são minorias isoladas. As manifestações favoráveis ao governo se difundiram por outras importantes cidades do país. Há contraindicação de especialistas de saúde que veem focos de contágio do novo coronavírus em aglomerações. Cenas como o presidente sobrevoando as manifestações ou percorrendo seus trechos a cavalo
foram vistas ao longo desse tempo. No entanto, atos contrários à gestão de Bolsonaro têm se tornado cada vez mais recentes e tomando corpo. Conflitos entre os dois lados foram registrados seguidamente, contando com a intervenção da polícia para separar os grupos. Cenas de violência e pessoas sendo presas foram registradas também. No último domingo, torcidas organizadas e ativistas se mobilizaram para se manifestar contra o governo e também contra o racismo. Na Avenida Paulista, policiais tiveram que usar bombas de gás de efeito moral para dispensar o grupo. Foi feito um acordo com os manifestantes com um horário estipulado para que se acabe os atos. No entanto, algumas pessoas permaneceram no local, invadiram lojas e depredaram patrimônio público e privado. Os protestos hoje têm se mostrado um importante termômetro para se saber o que pensam as pessoas que saem às ruas mesmo em tempos de pandemia e manifestam as suas críticas e apoios. A partir disso, as vozes da rua relatam seus desejos, os seus receios e as demandas que prezam pela sociedade, testando a temperatura de apoio ao governo e às instituições democráticas. Voltamos contigo aí no estúdio, Macalossi. Muito bem, Melanie, e parabéns também pela tua estreia aqui no Cruzando as Conversas, trazendo esse belo resumo aí sobre as manifestações recentes aqui no Brasil. Eu vou começar sendo bem cru em relação às manifestações em geral nesses últimos tempos, né? Nós estamos vivendo uma peste, uma pandemia, e uma das críticas frequentes às manifestações convocadas pelo presidente é de que elas feriam o isolamento social. Pois bem, não importa quais sejam os seus propósitos, se você quer democracia, se você é contra o fascismo, se você é antirracismo, se você quer a intervenção militar, se você é a favor do impeachment, se você é contra o impeachment, não importa. O vírus não escolhe a sua posição, o vírus vai te infectar. As manifestações agora pela esquerda contra o governo me parecem ferir aquilo que se defendia até então, que era a lógica do isolamento social. E daí nós estamos vendo uma incongruência de tratamento, porque não se fala sobre a possibilidade de, através dessas manifestações, que tiveram uma quantidade considerável de pessoas, por exemplo, em São Paulo, tinha bem mais de 3 mil pessoas na manifestação contra o governo, serem vetores de transmissão de uma doença que está, à exceção talvez do centro-oeste e do sul do Brasil, absolutamente descontrolada. Eu gostaria da avaliação de vocês, começo pelo Gustavo. Me parece que sim, há uma incoerência muito grande. A gente viu durante muito tempo na cobertura jornalística qualquer saída do presidente Bolsonaro, cumprimentou uma pessoa, formou uma aglomeração na padaria com 10 pessoas, e isso é um absurdo diante da pandemia que nós estamos. E mais recentemente a gente viu manifestações com centenas ou com milhares de pessoas e que tem se dito, olha, estão protestando, não se faz a mesma crítica com um maior número em relação à manifestação na rua, e fica um pouco, os fins justificam os meios. Eu concordo com a pauta, eu concordo com a crítica que estão fazendo, então que bom que façam mesmo que seja prejudicial em termos sanitários. Falta coerência, e eu acho que nisso tem razão, o vírus certamente é coerente, ele infecta a todos. Ele é, digamos, entre aspas, utilização republicana. Ele não faz distinção. Vírus republicano. Pelo menos alguém é republicano ainda no Brasil, né? Porque aqui em Porto Alegre o início foi assim, né? Uhum. No início da pandemia, obras privadas proibidas, obras públicas permitidas. E nós batemos muito como nisso. Se o vírus tivesse medo da burocracia do poder público. Exato. Batemos Exato. muito aqui. Eu, inclusive, participei de um programa do Plantão Corona tratando disso. Como se ele fosse, olha, ele vai ter medo da burocracia do poder público. E eu não estou falando em questão de obras essenciais. Se eu fosse o vírus, eu teria. Obras essenciais é óbvio, mas estou falando também de obras cosméticas ou obras que não tivessem a necessidade de algum serviço público emergencial. Então, isso se referiu, sem dúvida, Macalossi, precisa ser levado em consideração. Eu acho que as manifestações, até porque a gente está no meio de uma pandemia, elas não são tão representativas ou expressivas, talvez seja o meu único reparo que eu faria na belíssima matéria da Melanie, é a questão de servir como um termômetro, porque me parece que a maioria
não está participando por um lado ou para o outro do que está acontecendo. Mas tu não acha que essa subrepresentação das manifestações... Seria proporcional? Ela, não sei. Não, eu tô falando, será que ela não é em virtude da pandemia? Claro. Restringe a pessoa a participar? Claro, não, Talvez elas não fossem maiores se nós não tivéssemos um cenário de pandemia? Não, mas exatamente o que eu falei, a gente está no meio, claro, a gente está no meio de uma pandemia. A gente está com a questão Covid. E aí é natural que haja grupo de risco, é natural que haja precaução, é natural que a imensa maioria das pessoas fiquem em casa e não vão por meio de aglomeração. Concordo que é natural. Por isso que me parece que ela não tem esse peso de um termômetro, porque ela tem uma subnotificação também, tem uma subrepresentação aí. Por isso elas talvez não sejam tão expressivas também. Vai lá, Caetano. No primeiro bloco, o Gustavo começou falando, fazendo uma retrospectiva das manifestações recentes, e começou em 2013, a tua retrospectiva. De fato, a partir de 2013 nós temos tido mais manifestações desse Manifestocracia. Calma, porque o que eu quero dizer é outra coisa. A partir de 2013 nós temos visto mais manifestações, mais um litígio, etc. Mas será que problemas sérios que nós tivemos nos governos anteriores a 2013 não foram fruto da falta de manifestação, da apatia? E aí eu não digo só do povo, de instituições, de grupos organizados, de partidos. Eu puxei 2013 no Brasil, mas eu não acho que seja um fenômeno brasileiro. Não, mas... O 15M espanhol, Primavera Árabe, recentemente, se não fosse a pandemia, o Chile estava em convulsão até agora há pouco. Mas vamos lá. E a gente tem visto na América Latina, na Europa, França, os coletes amarelos, jaquetas amarelas. O que estava acontecendo na França há 4 meses atrás? A resposta E não é mais também ou a menos... pandemia acaba a resposta isso, da no mundo como apatia, um todo. a resposta da apatia, que no caso brasileiro é bem clara para quem vive aqui, e eu acho que o Brasil... Eu acho que também vai ser a resposta a ser dada em outros países. Eram momentos de apatia, talvez por crescimento econômico, talvez por isso. Aqui no caso brasileiro, certamente por uma habilidade política com... É que dá para dizer que até 2013 a esquerda tinha praticamente um monopólio das Tinha um ruas. monopólio, dominava Até se nós formos analisar... Dominava o Centrão, dominava o Congresso mas, lá. Caetano, se nós analisarmos... Talvez de forma até ilícita, né? Vamos pegar o início das manifestações de 2013. Nós estamos voltando no tempo para compreender o conjunto. Nós voltarmos no tempo, no início das manifestações de 2013, elas nascem na esquerda. Elas nascem na esquerda e terminam na extrema esquerda. Elas nascem no movimento Passe Livre, que sumiu, e terminam no Black Blocs, depois que a esquerda perdeu a narrativa quando as pessoas foram para as ruas. E aí vem todo mundo. Veio todo mundo com as suas frustrações acumuladas, com aquela pauta difusa, e depois os Black Blocs surgiram no seio dessa gente. Mesmo em 2013, em um dado momento, ela nasce difusa. Ela nasce não é pelos 20 centavos, ela nasce depois com a questão depois ela se torna mas difusa. ela fica difusa naquele momento ali. Sim. Tanto que tinha muita gente de esquerda que ia para as ruas e hoje dizia, pô, eu ajudei a fazer um protesto que no final virou contra a esquerda. Sim. Então ali ela Porque ficou depois um pouco daquilo difusa. nunca mais a popularidade da Dilma foi a mesma. A Dilma tinha uma alta popularidade até ali, ela decaiu de uma forma gigantesca e desde então ela não se recuperou. Aí ela acabou ganhando uma eleição que eu não vou usar, não vou dizer ilícito ou algo assim. Mas porque... na vírgula também? Não, ganhou na vírgula e ganhou em programas sociais como ganhou programas de pedalada distribuição fiscal, de energia, pedaladas fiscais que acabaram ganhou uma justificando isso. série de ilícitos que foram, inclusive, depois trazidos à tona. Então, tem uma série de questões aqui, mas, de novo, a gente teve ali meio que um terceiro turno depois. E eu vejo a gente ter um terceiro turno ainda. E a gente está com uma dificuldade de ter uma certa pacificação no Brasil. Não sei se é o momento de ter a pacificação ou não, não sei se há interesse em ter a pacificação ou não, porque eu vejo hoje 2 narrativas extremas que estão gostando de ser extremas. E eu acho que essas 2 narrativas extremas que se retroalimentam e que eu acho que não fazem bem para nós. E eu gostaria muito de poder ver um momento que se discutisse uma eleição em que o bom senso, o equilíbrio, o diálogo, a tolerância tivessem protagonismo em relação ao radicalismo. Vamos pegar, por exemplo, essas manifestações que começaram na outra semana ainda com as torcidas organizadas.
Eu até escrevi no meu Twitter, eu disse, não é porque você diz que é democrata que você atua como democrata. Né? E uma manifestação que tem na sua origem as torcidas organizadas, ela já tem um problema lógico inerente. Né? Eu até comentei no Twitter, teste a democracia de uma torcida organizada no próximo jogo que tiver público e vá com a sua camisa no meio da torcida organizada adversária para ver como é que eles tratam a pluralidade. Foi o meu desafio. Então, não adianta você se dizer democrata e não praticar a democracia. Assim como não adianta você dizer que você é pacifista, que você é democrático, e você pedir pacificamente intervenção militar e AI-5. Porque você é um antidemocrata pelo que você está explanando, pelo que você está dizendo. Então, os dois lados nessa ópera bufa, eles me parecem absolutamente bitolados nas suas incongruências. Alguns pontos me parecem importantes aqui. Primeiro, o não generalizar torcidas organizadas, embora a gente tenha visto nas manifestações a favor da democracia, e tu via cânticos de guerra contra o adversário, quando não, para, aqui não é para isso. Então, mas tu via, foram municiados de pedras nascia e naturalmente. canivetes. Não estou dizendo que por si só seja, mas é óbvio. Quando tu levanta uma placa, não é porque tu levanta uma placa só a favor da democracia que tu é um democrata. Isso ficou claro nas manifestações do final de semana retrasado. Da mesma maneira, acho que aqui a gente precisa fazer alguns consensos que são óbvios, mas o óbvio no Brasil precisa ser dito. Então, primeiro, a democracia é um valor que a gente não pode transigir. Fechamento de Congresso, fechamento de Judiciário, fechamento do STF, são coisas que nós não podemos cogitar. Mas está sendo pedido. Ou tolerar. Mas está sendo pedido. E outra questão... E o presidente prestigia essa gente. E outra questão que nós, embora não assuma isso e diga que, é uma minoria, eu ainda fico com a narrativa pública, porque isso é importante. Nós não podemos transigir com isso. E outra questão que virou pauta internacional, que é a questão do racismo. Não podemos transigir com racismo. São pautas que têm que ficar muito claras. Agora me parece que esse pessoal, esses objetivas. antifas brasileiros aí, trouxeram uma pauta americana que tem uma natureza, que tem uma característica própria, muito diferente dos Estados Unidos, a formação da sociedade americana. Sou a favor da democracia e não sou um democrata, e tu coloca sou contra o preconceito e tu tem preconceito. Então, são questões que eu concordo. A frase nem sempre reflete o sentimento da pessoa que está ali. E esse nem cuidado, a postura. Nem a postura. Porque assim como tu pode ter uma postura pacifista, tu pode pedir uma coisa que é absolutamente antidemocrática, e assim como você pode se assumir como democrata, você não precisa necessariamente praticar a democracia. Agora, Macalossi... Esses são as incongruências de ambos os lados. Muitas incongruências. Agora, nós tivemos aqui também um consenso no início quanto a certos problemas das instituições. Quais são as respostas que a gente dá a problemas institucionais? Normalmente... Vocês têm uma fé nas instituições que me parece não compartilhada pela maioria do público. Não, eu tenho certeza que não é, mas eu acho que eu vou mas te ajudar a resolver isso. E nessa pesquisas de opinião, nessa talvez... crise do coronavírus, me desculpe, mas os militares estão, infelizmente, jogando a sua reputação no lixo. Mas talvez seja uma das duas instituições que vão ter o maior respaldo popular. Tá, mas Macalossi... E é assim, todas as pesquisas que apresentam. Bombeiros, Sim. Bombeiros Sim, e sim, militares. sim, sim. Eu lamento. Tem sido isso. Macalossi não deixou molhar o Quem é bico. que hoje é o ministro da Saúde? É um militar da ativa. O judiciário já esteve lá em cima. Hoje, se tu fizer uma análise sobre o judiciário, talvez a imensa maioria da população seja contra o judiciário. E aí nós vamos levar isso em consideração? E aí vamos, quem sabe, defender o fim do judiciário? Não, né? Então, me parece que também senso comum em um dado momento em relação às instituições, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque muitas vezes elas manifestam rancor, um radicalismo, Gustavo, que a percepção... Que tu entende que a percepção da sociedade calibra o tipo claro de discurso sim. que vai pra rua? E agora, Claro que sim. esse é o ponto Entendeu? que eu Claro quero que te sim, dizer. não tem dúvida. Macalossi, Não tenho dúvida. Vai lá, esse é o ponto que eu quero te dizer. Porque ainda que eu acredite em instituições que elas podem se equilibrar e etc e tal, o avanço da democracia não se faz só assim. Se faz muito e basicamente nas ruas. Então, ainda que seja época de pandemia, as ruas é um espaço que acaba sendo ocupado, seja para apoiar o presidente, seja para fazer manifestações contra o presidente. É assim. São as ruas que movimentam e fazem as grandes mudanças históricas. E as ruas são limitadas por quê? O que limita as ruas? A lei. O limite da manifestação é a lei. Isso.
Liberdade de imprensa sempre, liberdade de expressão sempre, liberdade para rua reclamar sempre. Sem isso, há 200 anos que se tenta construir democracia, mas sem isso não se vai para frente. Então, aí, quando as instituições falham e falham também os controles institucionais, e a minha fé nas instituições também tem problemas, surgem as ruas. E as ruas enfrentam pandemia, e as ruas enfrentam fome, as ruas são as ruas. E quando esses movimentos vão e começam a ganhar força, a gente tem mudanças de verdade. Quando eles são tolhidos, as mudanças são menores. Neste momento, Mas será as ruas não parecem ter toda esta força como tiveram em 13. Mas há um potencial de que venham a ter. Para lá e para cá. De alguma maneira, tu sempre desgasta, né? Nenhum governante gosta de ter manifestações na rua e manifestações contra si, é evidente. De alguma maneira desgasta. Até porque, por menor que... Hoje a gente vive um mundo diferente. Depende, mas se a tua lógica for a lógica do conflito contínuo, Não, como parece a lógica de alguns... Pode Vamos lembrar do retroalimentar narrativas. Do MST no governo Fernando Henrique. Pode retroalimentar narrativas, mas desgastam, até porque hoje é muito menos o número de pessoas na rua e muito mais a repercussão que se dá naquilo. Então pode ter tido 10 pessoas numa cidade, 20 pessoas na outra, se a imprensa ficar repercutindo manifestação aqui, manifestação ali, isso atinge um universo muito grande. Ela tem um desgaste, é claro que ela tem um desgaste. Ela pode alimentar uma narrativa, ok, mas ela gera um desgaste. E me parece que o mundo que a gente vive não é um mundo que nos permita pensar em um universo muito pacífico, muito tranquilo e muito calmo. A gente vive uma certa efervescência e a gente vive, eu não tenho dúvida que o governo Bolsonaro eleito presidente, é um reflexo das administrações Lula e Dilma. Bom, o que vai acontecer daqui para frente como reflexo do governo atual, num futuro próximo ou distante, eu não sei. Mas me parece que a gente fica criando, assim, acirramentos de lado a lado. O problema, na minha opinião... o produto de um acirramento normalmente não é algo mais calmo. O problema, na minha opinião, dessa manifestocracia é que tu fica submetido à minoria barulhenta. Uhum. Muitas vezes sim. Quer dizer, Sem quem dúvida são nenhuma. esses 20 ou 30 gatos pingados para determinar quais são as políticas públicas? Concordo. Sem dúvida nenhuma. E é o que acontece. E é o que acontece. E o pior de tudo é que os governantes, a esquerda e agora a direita, né? Porque a Dilma Rousseff, na época das manifestações do impeachment, que reuniram mais gente do que qualquer outro tipo de manifestação que nós já tivemos na nossa história. Quer dizer, eu quero ver qual outra manifestação vai botar 3 milhões de pessoas na Vida Paulista, como nós vimos em março de 2016. Mais de 100 mil aqui no Parcão? Uma coisa extraordinária. Ela não considerava aquilo uma manifestação popular, porque na visão esquerdista para ela, o povo era representado apenas pelos grupos organizados que estavam ligados ao seu partido. Sindicatos, da mesma forma, agora, povo é E pau te pra diria toba. ainda que aquelas manifestações tiveram uma outra característica. De pouca violência. Nenhuma. Não é pouca, é nenhuma. Algumas, talvez, Não, quando nenhuma. entrava aquelas provocações. Não, teve. Um ou outro de bandeira vermelha No final entrava. de uma teve. manifestação, Mas às tudo vezes bem. os manifestantes saem Pouco nenhuma, e entram pouco pessoas nenhuma. que se aproveitam da situação. Mas Isso pode povo- acontecer. Isso é interessante também. O mas povo está uma sendo característica. usado como pau para toda obra. De lado a lado. De lado a lado. Quer dizer, os meus 15 gatos pingados são o povo, a vontade do povo. O presidente sobrevoando de helicóptero, uma multidão que tem uma multidão cada vez mais escassa, dizendo, o povo, não, os seus gatos pingados. O Weintraub saiu, aquele indefectível senhor Weintraub saiu do depoimento à Polícia Federal, e daí tinha gente na internet dizendo assim, foi recebido de braços abertos pelo povo. Quem era o povo? A patuleia ali que já está apensada ao governo. Usando seu Não é direito povo. democrático ao silêncio, diga-se, Não, né? mas tudo bem, mas não é povo. Povo é uma coisa mais ampla. Povo se manifesta na urna. E eu acho que nós estamos hoje num momento muito Isso é delicado. bonito. O povo se manifesta na urna. Sim, o povo se manifesta na urna. E É a o manifestação por excelência, mas não é a Isso é única, né, gente? Não, mas também Com se certeza, manifesta. com certeza. Por excelência, perfeito. Também. Mas o problema O é... resto a gente não está tolhendo manifestações. Agora tem que se respeitar o que é manifestado nas urnas. E me parece que no Brasil, ultimamente, a gente não respeita o que é manifestado nas urnas. Há um bom tempo já. Há um bom tempo. A própria eleição de 2016, não foram poucos municípios, e aqui em Porto Alegre foi um exemplo, que sempre se dizia, olha, entre abstenção, brancos e nulos,
pode ter mais voto que soma do adversário do que ganhou. É resultado do nosso sistema eleitoral e o resultado das urnas. E meio que se larga desrespeitando o resultado das urnas. O nosso sistema majoritário de 2 turnos tem uma ideia de dar uma legitimidade, ter uma maioria, dar um respaldo. E o que a gente vê é que no primeiro dia após início de um novo governo já tem um questionamento. E isso me parece que não é salutar, porque tu não dá nenhum tempo de respirar, de se acomodar e de tentar compreender aquilo que tu vai propor. Tu simplesmente desrespeita imediatamente o resultado das urnas. Isso eu acho que não é bom. Vamos pegar aqui algumas mensagens que chegaram. O Thiago Rocha Moisés, melhor programa de entrevistas do Rio Grande do Sul. Abraço, meu amigo Guilherme Macalossi. Obrigado, Thiago. O Eduardo Sérgio critica o governo, diz que há desprezo pela vida e o meio ambiente. Querido Rodrigo Luzardo, muito bom estar de volta. Macalossi, sucesso, obrigado. Guido Ávila, ouço com atenção o debate em São Gabriel. Abraços para o âncora e os debatedores. Mafaula Luz, parabéns, muito bom programa. Eline Araújo, grande amigo Macalossi, obrigado. E também a Cláudia Thompson, que eu já tinha mencionado aqui, ela menciona o Paim e também o Caetano, grande time acompanhando. Também mensagens do Roger Fischer, que menciona aqui, né? Estão quase pedindo um semanal conosco, né? Viu só? Não, pessoal, tem problema, calma, não tem problema, né? Não tem problema. Podemos viabilizar isso. Não deixe de mandar a sua mensagem, você está acompanhando aqui na RDC, o Cruzando as Conversas. Hoje é o nosso programa de retorno. Nós estamos, como vocês podem notar, um pouco diferentes. Nós estamos trazendo matérias, estamos diversificando as pautas, porque é uma abordagem mais dinâmica para esses tempos em que tantas coisas acontecem e certamente nós precisamos de você, telespectador, também como debatedor, trazendo aqui a sua análise em relação ao que está acontecendo e os assuntos que são discutidos aqui no nosso programa. Nós temos hoje, aqui na nossa volta, o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, e também o Caetano Lopumo, que é presidente do IGAD, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Senhores, eu gostaria de saber, e eu acho que esse é um tema importante porque trata de questão institucional, o que vocês acham da possibilidade que está se aventando de não termos eleição em 2020? Eu não vejo essa possibilidade. Caetano, Também não. mas eu vi gente discutindo. Não, tem. Tem Aqui Covid, se discute sobre tem gente tudo. que cita isso. Eu vou fazer uma pergunta No mais. Brasil, até o passado Se é incerto, esta né? condição atual se desdobrar até meados de setembro, vocês acham que dá para manter a eleição? Se houver uma situação... Porque, olha, não me parece haver luz no fim do túnel. Vamos no lá. momento. Se houver uma situação para setembro em que as pessoas realmente não possam sair de casa, aí eu acho que essa é uma conversa que a gente pode começar a ter. Mas fora uma situação catastrófica dessas, que é o momento que a gente vive hoje, piorado muitas vezes, porque nós podemos vir aqui, nós podemos ir no mercado, nós podemos ir na farmácia, e nós podemos, num dia em que é proibido reunião em grupos. As pessoas estão na rua? Não, no dia da eleição é proibido. Não, sim, mas dizendo que e mesmo se nós formos Não, analisar... proibido nós manifestação política. Não. Se eu quiser fazer proibida se aglomeração. eu fizer um churrascão, não pode ter bandeiraço. Não pode fazer um Dentro da tua churrascão com casa, meus amigos. na tua casa. A aglomeração na rua é proibida. No único dia em que a aglomeração realmente é proibida, historicamente no Brasil... Ou seja, cumpre se eu com as regras sanitárias. cumpre com as regras sanitárias Por previsão legal. Se eu posso sair para comprar comida, para comprar remédio, eu posso sair para votar. Claro, vai ter que ter organização, eventualmente vai ter que ter horário, eventualmente vai ter que ter mais um dia, até disso se fala. Eu não vejo ninguém mas votar, pensar nós vamos nisso. votar. Não, tá se pensando... Tendo eleição, como é que vai se dar? Vou te dizer... Sob essas condições. Pois eu vou te dizer, porque é um assunto que eu me intero bastante. Vai. O Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os advogados que militam na área do direito eleitoral, as academias estão pensando isso, estão levando propostas, isso está sendo discutido. Hoje, o presidente Barroso se reuniu junto com o Fachin, junto com o Maia e com o Alcolumbre, ou seja, as instituições estão conversando para saber qual é a possibilidade com base em ciência. Vamos lá, relatos médicos, sanitários vão nos dizer o quê? Que nós podemos prever 15 de novembro, 6 de dezembro, mas vamos lá, se tudo piorar e a calamidade for muito pior, Macalossi, o quadro é outro. Mas da forma como se desenha, que se previu desde o início,
Nós vamos ter eleições em 2020. E isso vai ser muito bom, inclusive... Eu vou dizer, eu acho perigoso gente... não ter. Porque onde, Não, é perigosíssimo não ter. Como diria o Ricardo Salles, onde passa boi, passa boiada. Exatamente, a frase é essa. A frase é essa, onde passa boi, passa boiada. Nós não podemos não ter eleição em 2020. É uma tradição democrática. Nós temos eleições há 200... Nos últimos 200 anos, nós não tivemos eleições para o Congresso Nacional só no Estado Novo. Quer dizer, sobre esse e tema, agora a gente está organizado com essas eleições de 2 em 2 anos há um bom tempo. Sobre esse tema, pareceu que em um dado momento, algumas pessoas tentaram se aproveitar de um debate que já acontece há muito tempo, que é a unificação de mandatos. Então, alguns tentaram se aproveitar. Uma tremenda incongruência. Total. Vai anular o debate. Para mim, uma violência democrática. Porque pautas municipais misturadas com pautas nacionais, em alguns municípios vão esquecer a pauta municipal. Em outros vão esquecer a pauta nacional. Yes. Ambas as pautas importantes, ambos os casos, déficit democrático muito caro. Além do fato de tu quase não chamar as pessoas a votar. E democracia se melhora com mais democracia e não com menos democracia. O exercício do voto ele é importante. Então, me parece que isso está superado, de alguma maneira, e o que se vê, até porque fomos eleitos, eu falo como um detentor de um mandato, até 31 de dezembro de 2020, e nem um dia mais. Tu prorrogar mandatos, dar mais 50% de mandato, como chegaram a sugerir, isso é uma violência, uma violação à democracia que cobraria um preço muito caro. E a eleição... O que eu vejo hoje, só para entrar na data, o que eu vejo hoje, em algum momento, se ficou muito claro, eleição esse ano em novembro ou dezembro. Agora eu vejo em algum momento voltar a se pensar, inclusive em outubro. Se diminui um pouco o que se fala. Então eu não tenho dúvida que teremos eleição em 2020, que ela vai ser provavelmente 15 de novembro, que era uma data histórica, ou 6 de dezembro, e aí fica o risco do segundo turno, que são poucos municípios, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, são 4 municípios. Então, não temos tantos exemplos, mas teria uma dificuldade. Turno junto com o Papai Noel. Lá com 20 de dezembro, era uma sugestão antes, ou então 15 de novembro e 6 de dezembro, o que pode também, os prazos teriam... Mas eu vejo eleições esse ano, e eu vejo importância de se debater isso, porque final de semana, para reunir milhares de pessoas na rua, as pessoas estavam lá. Agora, num dia em que não pode ter aglomeração nas ruas, em que o sujeito em tese se desloca... Tem colégios eleitorais que a gente sabe que é uma confusão, né? Uma eleição municipal é diferente de uma eleição federal, tu tem 2 votos. A gente normalmente tem filas maiores quando tem uma eleição presidencial com 2 senadores, são 6 votos, algo um pouco mais difícil. Mas tu sabe o que é bom de uma eleição? As filas são um pouco menores e eu acho que tu pode organizar isso para evitar aglomeração. E sabe o que é bom numa eleição também? Caetano, depois vamos para o intervalo. A percepção do povo quanto às autoridades públicas. Porque quando as autoridades, elas apoiam. Tu vê o partido do presidente sendo derrotado ou sendo um grande vencedor da eleição, tu consegue ver também a percepção com relação ao presidente da República. Nesse caso não, porque o presidente da República não tem partido. Ainda assim tu vai perceber. Ainda assim a gente percebe. Tu pode ter uma vitória muito grande de uma oposição. Até me parece que o fato de não ter partido fazia parte até da não, para ele vai ser bom, vai ser menos julgado. Tudo bem. Senhores, vamos fazer um intervalo. Na volta nós temos o último bloco com a participação direto de Brasília de João Carlos Silva, que traz também os bastidores do poder. Fiquem conosco, Cruzando as Conversas volta na sequência para a sua última parte no dia de hoje. De volta aqui para o último bloco do Cruzando as Conversas, no seu retorno, o retorno do Cruzando as Conversas na programação da RDC TV. Amanhã nós vamos ter aqui no programa o vice-presidente do Cremers, Eduardo Trindade, e também o Walter Nagelstein. Vamos falar mais especificamente de saúde. Guilherme, você está falando muito disso. Bom, qual que é o outro assunto, né? Mais importante do momento? Então nós vamos bater muito nessa tecla e eu acho que isso é importante. Nós precisamos de mais informação e não de menos informação. Viva a democracia e a liberdade de imprensa. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul,
há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color, soluções gráficas a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa através das ferramentas digitais. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais @RDCTV Digital. As contas da RDC você pode encontrar, né, em todas as redes sociais e elas estão aparecendo na sua tela. Muito bem, e neste último bloco se junta à nossa bancada, diretamente de Brasília, o nosso comentarista político, João Carlos Silva. João, boa noite. Como é que foi a percepção aí em Brasília das manifestações desse final de semana? Olha, por incrível que pareça, elas foram até calmas, né? Não houve em Brasília agressões de ambas as partes. Da manifestação pró-Bolsonaro e da manifestação contra o governo Bolsonaro. Pelo menos foi um ato democrático, onde as pessoas se preservaram, né? O receio era o enfrentamento. A avaliação que o governo fez foi de que tinha muita ou pouca gente? Não, tanto de um lado como de outro, o número não era assim, um número assim, de altíssimo, de grande monta. O que se preocupa nisso tudo é que você está no meio de uma pandemia e ninguém está respeitando o isolamento. Está todo mundo se reunindo, o pessoal indo para as ruas, tudo bem, máscara, alguns não, mas tem que tomar um certo cuidado. Em Brasília, o número aumentou nesses últimos dias. Bem, Gustavo Paim, de volta contigo. Até salientar que a minha voz está na nossa audiência. É verdade, eu ia mandar um abraço. Vai lá. Faça você é um neto. Vó Marta Borer, 97 anos, e o destaque dela, muito obrigado pela audiência, o destaque dela é que o Caetano está falando um pouco alto demais. E eu fico muito feliz porque eu vejo que a audição está perfeita, vó. Bom ver com a audição, nota 10 aos 97 anos. Mas é que esse tema é uma delícia ter a audiência dela. Não, e esse tema Se é um tema não falar alto, tu não deixa eu falar. Esse tema é um tema empolgante, palpitante. A gente está aqui tratando de temas que são sensíveis, que não são fáceis, porque dizem respeito à vida, dizem respeito às instituições, dizem respeito a uma situação toda do Brasil, e mesmo assim a gente está conseguindo fazer um debate de alto nível com todas as enfim, exaltações necessárias. E me parece que isso das manifestações também tem um pouco da mudança da sociedade, né? A imprensa mudou. Antigamente nós tínhamos um emissor de informação e vários receptores. Hoje todo mundo é emissor, todo mundo é receptor. As relações entre as instituições mudaram. Nós tínhamos instituições muito verticalizadas. A pessoa lá de cima falava e os demais todos obedeciam. Hoje a sociedade ela é muito mais horizontalizada. Hoje todo mundo quer um protagonismo, todo mundo quer voz, todo mundo aparece, todo mundo fala, todo mundo discute. As instituições elas perdem um pouco aquela verticalidade. Quando elas perdem um pouco a verticalidade, é natural que elas percam aquele caráter mais uníssono, mais homogêneo, e elas tenham um quê de fragmentação. Mas isso faz parte da democracia que nós vivemos. Nós precisamos nos acostumar com isso e aperfeiçoar nossas instituições, mas jamais querendo a verticalidade, eu mando, os outros obedecem, top-down. É bom ver uma sociedade mais horizontalizada, por mais que isso seja bem mais difícil. João, deixa eu voltar para ti em Brasília, porque nós discutimos ao fim aqui do segundo bloco, isso que eventualmente é trazido à baila a possibilidade de se adiar a eleição, seja dentro do ano de 2020, seja para além de 2020. Como é que está essa discussão no Congresso Nacional? O que tu tem ouvido por aí? Hoje tivemos aqui em Brasília uma reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o ministro Barroso, onde se discutiu o adiamento das eleições devido ao problema da pandemia. Segundo o ministro Barroso, técnicos que o orientam nesse sentido, inclusive parece que é uma equipe técnica da medicina de universidades que estão orientando nesse sentido, orientaram ele a
adiar as eleições. Ele, na reunião que teve hoje com o presidente Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tocou nesse assunto e aventou a possibilidade da eleição ser suspensa ou transferida para a princípio. O que se conversa? Dezembro desse ano. Caso não, março do ano que vem. Dependendo da situação, de como a pandemia vai findar ou não findar, ou causar grande dano na economia e também grandes danos aí na questão de emprego, na situação empresarial do país, as eleições poderão ser transferidas até 2022, com a prorrogação dos atuais mandatos de vereadores e prefeitos. Isso é o que está sendo discutido aí em Brasília? Sim. Hoje o assunto da parte da tarde foi esse. Caetano. Inclusive, grande parte da mídia também já está divulgando sobre isso, a possibilidade das eleições serem transferidas, adiadas, né? Tu vê que a elasticidade das possibilidades. Né? Não, claro. Eu ouço falar muito de adiamento para novembro e para dezembro. A coincidência de mandatos com a prorrogação de mandatos por mais 2 anos até 2022 se falou um pouco mais no início, mas eu não vejo, a não ser órgãos municipalistas que defendem muitos prefeitos que prorroguem mandatos. Mas fora isso, eu não vejo esse debate. Espero que não tenha espaço. O Congresso, vamos lá. Claro que muita coisa do que o João traz aqui em termos de discussão não é necessariamente o que vai acontecer. Claro. Ele nos traz a informação do que está sendo discutido. Perfeito. Vamos lá, é óbvio. Claro que tem gente que defende isso. Claro. Vamos lá, Macalossi. Claro. É óbvio que isso foi citado por várias pessoas, autoridades, inclusive parlamentares. Mas vamos lá. A FAMURS aqui defendeu. A FAMURS defendeu, a CNM defendeu. Mas vamos lá. O que leva ao adiamento como se organiza o adiamento da eleição? E eu vou utilizar aqui o ministro Barroso não pela autoridade, mas pela lógica do que ele disse. Ele disse que nós temos 2 questões essenciais para isso. Uma questão de viabilidade técnica e uma questão de viabilidade política. Como viabilidade técnica, e ambas ligadas à pandemia. Como viabilidade técnica, saber se os funcionários da Justiça Eleitoral vão conseguir organizar um pleito em outubro, ou em novembro, ou em dezembro. E ele tem um grupo que semanalmente emite relatórios e esse grupo diz, dá para organizar, nós vamos conseguir testar as urnas, nós vamos conseguir levar as urnas com a situação que nós temos hoje. Claro que nós temos algumas questões, por exemplo, tinha a licitação de novas urnas eletrônicas que não foi levada adiante, mas há urnas eletrônicas suficientes. Há possibilidade. O que pode acontecer é que na contingência daquelas urnas reservas, eventualmente, se der um problema em algum local, numa urna, tu vai pro papel. Mas tem Caetano, possibilidade. Depois a Vó Marta não sabe por que eu tenho que gritar. Ele fica me interrompendo, Vó Marta. Mas tem razão, Vó Marta, ele tá gritando aí. Muito bem. Vai lá, Brincadeiras Caetano. à parte, e a outra questão que seria técnica, que se mostra viável, mesmo com um problema de adiamento e licitação, etc e tal, tem a parte política. E a parte política, onde é que está a primeira questão da... A parte política tem 2 grandes pontos. A campanha em si, mas o ponto de largada é as convenções. Elas vão poder se realizar? Então, as adaptações começam, e o TSE já disse. Essa convenção vai poder ser, inclusive, por meio virtual. Perfeito. O TSE autorizou isso. Então, se eu começar a me organizar para isso e politicamente eu criar uma situação mínima de fazer convenções e de fazer campanha eleitoral em outubro e em novembro, especialmente, as condições para a eleição em dezembro são visíveis. Isso que o Barroso tem dito, isso que ele levou para o Congresso hoje, e ao que me parece, a resposta do Alcolumbre e do Maia é de que iriam analisar os mesmos dados com a tendência de, provavelmente, aceitar esse tipo dessas datas. João, qual que é a tua avaliação a respeito disso? O que tu acha desse negócio que alguns defendem de juntar a eleição municipal com a eleição federal? Eu acho o seguinte, tudo isso depende muito de como o país vai se comportar diante da pandemia. Evidentemente, você tem que organizar a parte técnica com relação às urnas eletrônicas, aos funcionários dos tribunais regionais eleitorais. É um contexto gigante, onde aqui em Brasília, por exemplo, eu conversando ontem
com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, com o deputado Baleia Rossi, que é o líder do MDB na Câmara e presidente do partido, do MDB, presidente nacional, eles acham que o país precisa ter uma noção do que a pandemia irá causar até dezembro, onde estão sendo discutidas a possibilidade das eleições serem realizadas. Claro, muito concordo que a CNN também está no circuito com relação à prorrogação dos mandatos, claro. Cada um puxa a sardinha para o seu lado. Na visibilidade política hoje aqui em Brasília, e você juntar as eleições municipais com as eleições presidenciais e governamentais de 2022, pode ser que o que aconteça. Depende muito de como isso como será costurado, como será o entendimento político disso tudo. Por quê? Nós temos aí essa questão do presidente da República, Jair Bolsonaro, essa insegurança política que está ocorrendo. Ninguém sabe se o mandato dele irá até o final do ano, se ele conseguirá se segurar. É uma série de detalhes que estão sendo discutidos aqui em Brasília. Agora, evidentemente que a Justiça Eleitoral vem se preparando, os técnicos são gabaritados, eles têm uma estrutura muito boa, estão estudando a possibilidade de reestudar a questão das eleições, com a possibilidade de realizar ou agora em dezembro ou em fevereiro. Esses termos que foram conceituados hoje com o Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, eles já estão sendo discutidos desde a semana passada. E hoje, nessa reunião, uma reunião de altíssimo nível, houve uma ponderação de ambas as partes, do ministro Barroso, do Alcolumbre e do Rodrigo Maia. Vamos ver como que será o comportamento daqui para frente, como nós avaliaremos essa questão da saúde no país com relação à pandemia, se o Ministério da Saúde irá realmente ir para o confronto, lançar projetos para que a população tenha uma certa garantia de sobrevivência nisso tudo, porque até agora o Ministério da Saúde não se manifestou. Então, tudo isso foi discutido nessa reunião. Também a questão do Ministério da Saúde, tanto é que o presidente Rodrigo Maia foi na televisão, logo após a reunião, para se discutir isso. Um lançamento de um grupo onde possam dialogar com relação às mortes ocorridas, aos infectados e aos recuperados, dos números reais. Foi uma das pautas da discussão de hoje, da reunião do ministro Barroso com o presidente Alcolumbre e o presidente Rodrigo Maia. Vejam os senhores que a saúde, a questão da pandemia, está colocando em primeiríssimo lugar. As eleições estão colocadas em segundo lugar. E eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Apesar de toda a questão institucional envolvida, é legal, é óbvio que a pandemia ela incide sobre a realidade concreta, né? E quando o legislador escreveu a Constituição, estabeleceu lá o calendário eleitoral, ele não poderia prever que nós teríamos um surto de coronavírus em 2020. Então, é uma coisa que, obviamente, tem que ser considerada. João, gostaria de te agradecer. Já estás convidado e convocado para sempre intervir aqui no nosso programa com essas observações sobre os acontecimentos de Brasília, porque elas são muito enriquecedoras para a nossa análise. E eu te deixo com a última palavra. Obrigado. Cumprimento todos vocês pelo retorno do debate, do programa, extremamente preparada, onde a audiência no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil muito grande, evolutiva, e onde vocês pregam o conciliamento e a discussão em debate de altíssimo nível. O Brasil precisa disso. Um abraço para vocês. Muito bem. João Carlos Silva volta amanhã. Obrigado, João. Um grande abraço para ti. E também agradecer aí pelo PDF com a nova revista dos vinhos lá, que vai ser muito bem utilizado. Tá bem? Muito boa. Sabia que você ia gostar. Tá bem, então. João Carlos Silva volta amanhã com mais informações diretamente de Brasília aqui para o Cruzando as Conversas. Vamos para os gráficos com Bolsa de Valores e dólar no dia de hoje. Cotação do dólar a 4,85, hoje dia 8 de junho, 4,85 a cotação do dólar. Veja que ele está numa queda, né? Uma queda contínua.
E vamos para a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, uma alta de 3,17%, 97.644 pontos. Senhores, nós já estamos nos encaminhando para o final da edição de hoje e eu gostaria de agradecer enfaticamente aqui tanto a presença do Caetano quanto do Gustavo. Eu acho que foi um programa de reestreia que foi muito enriquecedor para todos e eu gostaria dos pontos finais de ambos. Caetano, obrigado. Eu que agradeço, é um privilégio, um imenso prazer aí debater. Concluo da seguinte forma, fazendo um destaque à importância das ruas, dos movimentos de rua. Eles são importantes para o amadurecimento democrático, eles dão os recados para os governos, mas eles têm que ser limitados pela lei. E eles têm que ser, não os movimentos, tem que ser punidos aqueles que extravasam os movimentos. Os transgressores, aqueles que desbordam a lei e a ordem. No momento que os transgressores são punidos, os movimentos ganham força e legitimidade. Acho que nós tivemos historicamente problemas com isso, movimentos que só faziam desordem. Então eu quero fazer esse destaque aos movimentos de rua, mas ao passo que eu faço esse destaque, eu quero também pegar a frase que nós citamos antes, de que as urnas não deixam de ser o momento por excelência da democracia. Sem tirar a importância dos momentos de rua, a gente precisa das urnas. Vai fazer muita falta não votar em 2020, até porque, Macalossi, nós precisamos reconstruir um país e a economia de um país. E é direito do cidadão escolher quem vai fazer essa reconstrução. O STF já disse da importância dos prefeitos nesse papel, então é direito do cidadão escolher quem vai fazer essa reconstrução a nível municipal. Se vai ser reelegendo um prefeito, se vai ser votando em um novo prefeito, ou seja como for. Então esse debate precisa ser feito este ano. Gustavo Paim. Queria primeiro te parabenizar pela volta do programa, Macalossi. É sempre bom ter um programa de debates sobre temas candentes, políticos, econômicos. E agora misturado com o Hard News também. E com informações, com notícias, é sempre bom. Não, ficou muito legal. Fazia muita falta, então queria te parabenizar e a RDC TV por propiciar isso. Um prazer participar de um debate com o Caetano e tratar de temas que não são fáceis, que são muito sensíveis, e a democracia é um deles. E eu não tenho dúvida que nós teremos condições, sim, de termos eleições em 2020. Primeiro, por eu ser um otimista. Segundo, por eu ver o que lá atrás o ministro Mandetta dizia, que ele esperava que a gente tivesse um platô em julho, um início de queda no Brasil em agosto e uma queda acentuada em setembro dos casos de coronavírus. Ele dizia isso lá em março. E ele acertou o início do pico, ele acertou tudo. Eu acredito que isso mais ou menos se confirme, o que permitiria em novembro, dezembro, a gente ter as eleições, e não ter eleições me parece muito traumático e muito perigoso. Porque são nesses momentos de excepcionalidade, a gente vive um momento de excepcionalidade, mas são nesses momentos de excepcionalidade que aparecem os oportunistas, que aparecem os aventureiros, aparecem aqueles que não gostam muito de democracia, que não gostam muito de eleição e daqui a pouco se aproveitam do momento desses para gerar um déficit democrático que poderia ser muito caro para o nosso país. Então eu acredito sim que a gente vai ter eleição em 2020, quando a gente vê a queda do dólar, o aumento da bolsa, de alguma maneira parece que temos notícias ou informações, já tem laboratórios dizendo que já estão produzindo vacina, que ainda precisa de confirmação técnica, mas eles acreditam que sim, que é possível a gente ter um caminho que traga uma luz no fim do túnel. Aí o Taish publicou no Twitter que a Fundação Lerman ia financiar aqui no Brasil a pesquisa da vacina que está sendo desenvolvida em Oxford, inclusive com a participação de uma brasileira. E as reações ao post dele foram terríveis, para a minha visão, né? Gente que está presa em 1904 na revolta da vacina. Infelizmente, tem gente que já começa a ensaiar um movimento contrário à vacinação, porque acham que isso é uma manipulação contra a sociedade, feita pelos grandes capitalistas. Mas entrando terraplanismo. É perigoso isso. As redes sociais, elas produzem o que nós temos de melhor
e o que nós temos de pior. É. Mas que bom que temos a oportunidade de nos manifestar. Isso é importante. Caetano, muito obrigado. Eu que te agradeço. Gustavo, obrigado. Muito obrigado, Macalossi. Muito obrigado para quem nos acompanhou até agora. Muito bem. E nós voltamos amanhã com a participação de Eduardo Trindade, vice-presidente do Cremers, e também de Walter Neigelstein, vereador aqui em Porto Alegre, além dos comentários e a análise de João Carlos Silva, direto de Brasília. Uma boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color.